Eu resolvi gravar esse vídeo para dar algumas dicas para vocês e mostrar como qualquer estudante dedicado, que estude, que se interesse, pode fazer a disciplina de cálculo e ser aprovado sim. Tá? Muitas vezes, para alguns estudantes, parece que o cálculo é uma barreira intransponível. E não é verdade, não é verdade mesmo. Então, eu vou comentar duas frases que eu ouço muito comumente dos estudantes. Ah, eu não sei matemática básica. Realmente, nós temos notado que nos últimos anos os estudantes têm chegado ao nível superior com menos conhecimento da matemática básica de antigamente. Então, supomos que sejam as greves nas escolas, né, falta de recursos, pouco uso da tecnologia, que está fazendo com que os alunos se desinteressem, não aprendam, ou mesmo não tenham oportunidade de aprender. Então, se você não tem esse conhecimento de matemática básica, você não sabe somar fração, se você não sabe racionalizar um denominador, se você não sabe levar um número a um expoente, você precisa resgatar esses conhecimentos, porque senão você não vai passar no cálculo. Isso é necessário. O aprendizado do cálculo é como uma escada, você tem que ir degrau a degrau para que você possa chegar no topo. Então, se você não tem, vamos lá resgatar. De que formas? Olha, você pode pegar livros de matemática da quinta série, da sexta série, sétimo ano, oitavo ano, do nível médio, que é uma linguagem bem acessível, bem coloquial, e resgatar, e lá aprender de novo o que está faltando para você. Ou então, você pode pesquisar no YouTube, que talvez seja o mais fácil para vocês, mas, né, buscando as aulas de conteúdos que você não sabe. Também nós criamos aqui na UFPEL, estamos iniciando agora um canal chamado Matemática Básica UFPEL, com um vídeo sobre matemática básica. E esse canal foi criado pensando nos alunos aqui da UFPEL. Então, envie um e-mail para redecolaboraufpel@gmail.com e diga, olha, eu quero uma aula sobre frações, eu quero uma aula sobre potência, eu quero uma aula sobre divisão de número decimal, o que você quiser, que nós imediatamente vamos gravar o vídeo, vamos colocar no canal e vamos dar um retorno para você por e-mail. Olha, já gravamos, está lá a aula. Então, você pode ter essa ajuda específica para o teu caso, procurar, quando você não acha um vídeo que se adeque ao que você quer, tá? A segunda frase comum que eu escuto, eu não entendo o que o professor explica, eu não entendo o que está nos livros, eu não entendo nada dessa matéria. Bom, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a linguagem de matemática usada na graduação é bastante mais formal do que aquela que vocês estavam acostumados no ensino médio e no ensino fundamental. Então, e muitas vezes vocês não entendem essa linguagem porque vocês não conhecem a linguagem. Né? E assim, a partir de agora da graduação para os próximos níveis, quem estuda matemática vai se defrontar cada vez mais com o formalismo da matemática. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um jogo de futebol, tá? Da linguagem usada. Vamos ver a linguagem do futebol. Se vocês não conhecessem nada, nunca tivessem visto um jogo de futebol, e vocês entrassem num campo e vissem jogadores de um lado e de outro, vissem duas traves, vissem marcas no chão, né? Pequena área, grande área, escanteio, impedimento, e vocês entrassem para jogar, se vocês não conhecessem nada das regras, vocês poderiam sair fazendo gol, tanto no campo adversário quanto no campo de vocês, porque ninguém tinha explicado para vocês as regras. Né? Então, os jovens, na sua maioria, gostam de futebol e entendem as regras, e vocês sabem quando um time está ganhando ou não, porque você sabe, aquilo ali foi impedimento, aquele cometeu falta, aquilo ali foi um pênalti, então vocês conseguem ter sucesso no entendimento das coisas porque vocês conhecem a linguagem. A mesma coisa na linguagem da matemática. Vocês precisam aprender a linguagem da matemática. É um pré-requisito para vocês ascenderem a situações mais adiantadas. Então, eu botei alguns gráficos para mostrar. A gente tem que saber ler um gráfico, a gente tem que saber o que é um gráfico, um desenho, os símbolos da matemática, vocês têm que conhecer. Isso vocês têm que procurar aprender isso aqui. Tá? Como é que a gente resolve esse problema? Vocês têm que aprender a linguagem, pois são as regras que todos os matemáticos usam para se comunicar. Se vocês escreverem uma integral, uma derivada, e vocês derem lá para um chinês ler, ele vai entender, porque os símbolos matemáticos são universais. É uma linguagem, como é o inglês, como é o espanhol, como é o italiano, como é o português. Como é que a gente aprende essa linguagem?
vocês têm que prestar atenção nos símbolos que são usados nos exercícios, na linguagem que o livro traz para vocês. Vocês têm que aprender essa linguagem. É fator importante para que vocês entendam cada vez mais. Então, vocês podem procurar, se vocês estão com muita dificuldade, procurem assistir aula no YouTube desses professores. Tem professores que fazem as aulas muito coloquiais, muito próximo do estudante, não usam aquele formalismo que é necessário na graduação. Mas vocês podem ir lá assistir uma aula, por exemplo, o que é uma derivada, vocês vão lá, assistem, pegam a ideia do que aquele professor está passando e voltem para ler o livro formal, para ler a explicação formal da professora da graduação. Porque vocês têm que aprender isso aí. Tá? Não diga assim, não entendi nada. Faça perguntas específicas sobre os pontos que você não entendeu, porque isso auxilia o professor a responder e a resolver as dúvidas, entender as dificuldades de vocês. Então, o formalismo na matemática é muito importante, pois permite que matemáticos do mundo inteiro se entendam, apesar de falarem línguas completamente diferentes. Tá? Então, vocês podem ir entrando devagarinho nesse conteúdo. Se vocês tiverem dificuldade sobre algum ponto, não entenderam, envie e-mail lá para este canal novo que a gente abriu, que a gente grava, faz alguns vídeos respondendo especificamente as dúvidas de vocês.